Boa tarde. Hoje nós vamos iniciar aí mais um conteúdo da parte de CID, né? Interpretação de exames. Então, hoje nós vamos estudar a síndrome metabólica, né? Que são as síndromes que é referente ao nosso sistema metabólico, né? Falando assim, o próprio nome aí já diz, que é referente às doenças do colesterol, triglicérides, né, HDL, as doenças aí da síndrome lipídica, né, que comete hoje metade da população. Pode passar, por favor? Então, gente, o que é a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é também conhecida como síndrome X, ou síndrome da resistência à insulina. Ela é uma doença endócrina e ela está relacionada a outras doenças também, como a obesidade, hipertensão arterial e o diabetes. Então, essa síndrome, né, devido à consequência de outras doenças. Então, ela é caracterizada pela resistência da ação da insulina, que obriga o pâncreas a produzir mais esse hormônio, né? O pâncreas é o órgão responsável por produzir essa insulina, e a insulina controla o nível de açúcar no sangue. Então, quando a gente tem aí uma resistência, né, da ação da insulina, obriga esse órgão a produzir mais insulina, porque entende-se que essa insulina não está sendo suficiente, não está resolvendo o problema. Então, com isso, o órgão produz mais e mais insulinas, levando aí a vários problemas secundários, né? É uma doença de civilização moderna, associada à obesidade, como resultado de alimentação inadequada e sedentarismo. Por que a gente fala que ela é uma síndrome da vida moderna, né? Porque hoje em dia, essa nossa vida corrida, né? Não temos tempo, às vezes, para ter uma alimentação saudável, a gente recorre muito aí aos iFoods, né? Os processados, às vezes não dá tempo de fazer uma refeição normal, né? No almoço, à janta, a gente recorre aí aos lanches rápidos, e também, com a vida corrida, às vezes não dá tempo da gente preocupar nessa questão de fazer um exercício físico, né? Não digo só academia ou exercícios de musculação. Seria aí uma caminhada, né? Exercícios mesmos que ajuda e auxilia nesse processo. Então, hoje a gente fala que a civilização moderna, ela vive o tempo inteiro na correria. E sendo desta forma, com isso, o nosso corpo acaba sofrendo as consequências, né? Não é como era na época das nossas mães, das nossas avós, que às vezes não precisavam sair para fora para trabalhar, né? Ficavam em casa. Os alimentos, às vezes, não eram todos comprados no supermercado, né? Muitas das vezes, esses alimentos eram produzidos no próprio ambiente, né? Familiar. Então, hoje em dia mudou-se muito isso, né? Então, a gente fala que é uma doença associada à vida moderna. Pode passar, por favor? Quais são os fatores de risco? Então, são vários fatores que levam, né, essas síndromes. Intolerância à glicose, que é caracterizada pela insulina na faixa de 100 a 125. A insulina, ela tem um valor de referência, né, normal, que é de 60 a 95. Então, uma pessoa saudável que vai fazer um exame no laboratório, o nível de insulina dela tem que dar entre 60 a 95. Se a pessoa dá um resultado de 100 a 125, eu não falo que essa pessoa é diabética, mas eu começo a investigar o porquê que ela deu esse parâmetro aí de 100 a 125, que seria a mais do que o nível permitido, né, para a quantidade de insulina. Então, normalmente, ou os médicos pedem para repetir o exame de glicose, né, e repetindo e confirmando aí entre 100 a 125, eu falo que essa pessoa está com uma predisposição a diabético, que é o famoso pré-diabético, né? Então, aí tem que ser uma pessoa que tem que ser assistida mais de perto, né? De repente, com uma dieta, diminuir a quantidade de açúcar, né? Tentar recorrer a algum tipo de atividade física, enfim, né? Para conseguir melhorar essa condição aí de saúde do corpo. Então, entre 140 e 200, após a administração de glicose, né? Nós temos dois tipos de exames que a gente faz hoje em dia para verificar a glicose. Ou eu faço a glicose em jejum, né? Que é aquela que eu só vou, coleto o sangue normal e o laboratório dosa meu nível de glicose, ou aquele exame que a gente chama de curva glicêmica, que é um exame que dosa minha glicose de meia hora, ou de 1 hora, ou então 2 horas após o almoço. Quando eu faço essa glicose 2 horas após o almoço, a gente faz a glicose pós-prandial, certo? Então, quando eu vou fazer essa curva glicêmica, eu faço a minha glicose em jejum, normal, o laboratório me dá um açúcar, né, diluído em água
para ser ingerido, e depois de meia hora ou de 1 hora, conforme o médico pedir, eu vou dosando novamente a minha glicose no meu corpo para saber como que esse açúcar reagiu. Se ele foi diluído, se ele está aumentando, né? Se a concentração dele se mantém no nosso corpo, para saber como que essa insulina minha está funcionando. Então, dando alterado esses exames, é tudo uma predisposição à diabetes, que é uma doença que é elevada à síndrome metabólica. A hipertensão arterial também, quando os níveis altos de colesterol ruim, né, que é o famoso LDL, que é o que a gente fala que é o colesterol ruim, porque ele deposita gordura, né, nas nossas veias, então por isso que a gente popularmente chama ele de colesterol ruim, e baixos níveis de HDL, que seria aí o meu colesterol bom. Quando a gente vai fazer um exame no laboratório, que o médico pede perfil lipídico, normalmente vem todos esses fatores no meu laudo, né? Colesterol total, triglicérides e as frações, que seriam o LDL, o HDL e o VLDL. Isso nós estudamos nas dislipidemias, né? No início aí das nossas aulas online. Então, quando o meu LDL, que é o meu colesterol ruim, está maior que o meu HDL, significa que eu estou tendo um acúmulo de gordura dentro das minhas veias. E o HDL, que funciona como um detergente, né, que a gente fala, que faz a remoção dessas gorduras da minha veia, ele está em nível baixo, ele não consegue promover essa retirada com eficiência. Então, sendo assim, eu começo uma obstrução arterial, levando aí uma hipertensão arterial e pode levar vários fatores secundários, né? Até mesmo infarto, por entupimento das minhas veias, né? Aumento dos níveis de triglicérides, que também não é saudável, né? Todos os exames, todas as substâncias do nosso organismo têm um parâmetro que tem que ser seguido, e todas as vezes que esses parâmetros estão elevados, né, ocorre aí devido a alguma consequência, e isso me leva também a alguma doença secundária. Obesidade, especialmente obesidade central, que a gente fala, ou periférica, que deixa o nosso corpo com formato de maçã, como está o desenho aí representando ao lado, e está também associada à presença de gordura visceral. Quando os médicos falam que essa gordurinha que a gente tem na barriga, principalmente os homens, né? Também tem essa gordura abaixo aí da região do estômago, né? As mulheres aí ao lado, principalmente, que é os famosos pneuzinhos, né? Que a gente fala. Tudo isso não são gorduras saudáveis, né? São gorduras de riscos. Por quê? Todo o que está em excesso de gordura no seu corpo já foi para todos os outros órgãos, né, e lugares que poderiam ir e se acumulam ali, tudo que está em excesso se acumula ali na barriga. Então, quanto maior essa circunferência abdominal, maior é seu nível de gordura no organismo, né? Então, maior é prejudicial isso para a saúde. E isso é uma consequência clínica que o médico avalia assim que você chega no consultório, né? Ele vai fazer uma avaliação do seu físico, no geral, e vai te pedir os exames, né, para saber certinho, não só te avaliando, né, não só porque você está com uma barriguinha um pouquinho mais saliente, quer dizer que você esteja com o seu colesterol alterado, nem sempre, mas o médico vai fazer essa avaliação clínica, vai pedir os exames secundários, né, para avaliar toda essa questão, e vai fazer uma medição nessa circunferência abdominal, e isso também tem um padrão, até onde é normal, tá? Então, o médico consegue avaliar se está dentro da normalidade, né, essa gordura sobreposta na barriga, ou se isso está passando da normalidade e pode, de repente, aí, te causar algum problema mais sério. Pode passar? O ácido úrico elevado também, né, é uma das causas da síndrome metabólica. A microalbuminúria, isto é, eliminação de proteína pela urina, fatores protrombóticos que favorecem a coagulação do sangue, processos inflamatórios, como a inflamação da camada interna dos vasos sanguíneos, favorecem a instalação de doenças cardiovasculares e resistência à insulina por causas genéticas. Então, todos esses fatores aí também podem levar à síndrome metabólica. Pode passar? Quais são as causas mais comuns? O sedentarismo, né, como a gente falou, devido à nossa vida moderna, né, a falta de tempo, a correria do dia a dia, acabando que a gente preocupa, né, em resolver todas as questões do dia e a saúde às vezes vai ficando um pouquinho de lado. A alimentação não saudável também muito em consequência aí, né, desse estilo de vida. A obesidade que aí vem, né, como resultado, né, de tudo isso, de todo esse processo.
Consequentemente, o colesterol alto também, né? Porque não é que uma pessoa mais gordinha vai ter o colesterol alto, mas normalmente, dependendo da obesidade, já começa assim a alterar o colesterol. A idade também. A idade é um fator muito predominante para a gente começar a ter aumento de obesidade, aumento de gordura no meu corpo, aumento do colesterol, né? Os exames um pouco mais alterados. Quando eu tenho ali 20, 30 anos, né, a gente ainda tem aí uma condição bacana, né, vamos dizer assim, que o meu corpo mesmo consegue conduzir bem. À medida do momento que eu vou envelhecendo, que eu vou, né, chegando aí nos 50, 60, né, então aí meu corpo já começa a baixar os níveis de produção, né, dos hormônios, enfim. Então já começa a ter uma série de alterações no meu corpo que também faz essa predisposição para ter as doenças secundárias. A genética também, quando eu tenho algum problema genético, né, que faz acúmulo, quando eu, por exemplo, eu tenho uma diabetes, que é condição genética, quando eu tenho alguma condição física, que eu já nasci com essa condição, que dá uma falha, né, em alguma produção de alguma substância, hormônio importante, para ajudar nessa regulação, eu posso também vir a dar essas doenças secundárias. O estresse é uma característica muito forte hoje em dia, né? O estresse em níveis elevados, ele pode levar a uma ansiedade muito grande e, consequentemente, a depressão, que é uma doença também do século, né? Uma doença aí extremamente da nossa vida moderna hoje em dia. Então, com essa correria do cotidiano, né? Às vezes mil coisas para resolver no dia, então essa condição também afeta o nosso organismo. Quando a gente fala, né, que o estresse ela afeta diretamente o nosso organismo, a ansiedade afeta diretamente, a depressão, né, considerada sim uma doença, por quê? Todas essas três condições não é só mental, não são só doenças mentais, são doenças que afetam diretamente o meu organismo, né? Pode aí aumentar os níveis de glicose no meu sangue, pode aumentar o nível de gordura no meu sangue, consequentemente levando ao colesterol alto, glicérides alto. Então, eu posso realmente vir a ter uma patologia por conta dessas três condições. E a resistência à insulina, né? Como a insulina que é responsável por controlar o nível de açúcar no meu sangue, se eu tenho uma resistência, né, essa ação da insulina, consequentemente, esse nível de açúcar do meu sangue vai ficar descontrolado, podendo me levar aí a uma diabetes. Pode passar? Qual que é o diagnóstico, né? O que que o médico faz para conseguir avaliar essa questão? Porque a síndrome metabólica é muito amplo, né? São doenças do século moderno, em pessoas obesas, sedentárias, né? Então, assim, se eu jogar isso na internet, vai me dar um monte de doenças que podem me levar a essa condição. Estresse, má alimentação, diabetes, colesterol alto, né? Mas, enfim, o que que o médico padroniza para conseguir chegar no diagnóstico específico? Então, o diagnóstico leva em conta as características clínicas, né, como eu falei. Chega um paciente no consultório, o médico vai avaliar ele clinicamente, né, olhando mesmo o físico, vai avaliar essa gordura abdominal, né, olhando mesmo, e depois vai fazer essa medição com essa circunferência para saber se está tudo ok. Então, o médico avalia a pessoa, o físico da pessoa, né, no olho mesmo, que a gente fala que ele avalia a presença de fatores de riscos, ele vai ver se a pessoa é magrinha ou se a pessoa está mais cheinha, se tem essa protuberância, né, abdominal, então tudo isso aí o médico vai avaliar. E os dados laboratoriais, né, ou seja, ele leva em consideração três parâmetros. Primeiro, o próprio diagnóstico físico do paciente, o resultado dos exames laboratoriais que ele for pedir, e também essa presença dessa protuberância, né, na região abdominal. Então, são esses três parâmetros que levam aí ele fechar o diagnóstico certinho. A glicose, né, normalmente o médico, para saber, para diagnosticar essa síndrome metabólica, ele normalmente pede alguns exames mais específicos, né, que é a glicose e o perfil lipídico. Esse perfil lipídico ele pode pedir de várias formas, ou perfil lipídico, ou dosagem mesmo de colesterol total e frações, ou ele coloca separado ali o que ele quer, colesterol, triglicérides, HDL, LDL, VLDL. Ele pode pedir no laudo dessas três formas. Todas essas três formas vai dar o resultado do mesmo diagnóstico, do mesmo perfil, tá, de exame. Então, a glicose. A glicose em jejum, como eu disse, né, oscilando entre 100 e 125,
já é aí um parâmetro para o médico começar a investigar, né, se está acontecendo alguma coisa, porque o nível normal é até 90, em alguns laboratórios até 95, em outros até 99. Então, depende aí de cada laboratório e cada metodologia utilizada. Então, normalmente, 80% dos laboratórios levam a glicose ao padrão normal até 99. Então, o paciente apresentando um resultado entre 100 e 125, repetindo esse resultado, confirmando 100 a 125 de glicose, se o paciente tiver feito o jejum certinho, tudo ok, e confirmou, né, continuou apresentando o resultado entre esses dois valores, o médico já começa a investigar aí uma consequência de uma doença secundária. Ou entre 140 e 200 após ter tomado a glicose, como eu falei, né? Existem também os outros exames, que é a curva glicêmica, ou a glicose prandial, pós-prandial, que é realizada 2 horas após o almoço. O paciente vai de manhã no laboratório, coleta a glicose em jejum, volta para casa, almoça normal, no horário normal que ele está acostumado, e depois de 2 horas que ele tiver almoçado, ele retorna ao laboratório para fazer glicose novamente. Então, isso aí que a gente fala glicose pós-prandial. Então, com o resultado desses dois parâmetros, né, vamos dizer assim, o médico consegue ter um diagnóstico aí se a glicose desse paciente está dentro da normalidade ou não. Valores baixos de HDL, né? O HDL seria, então, o bom colesterol. Se o bom colesterol que age como detergente para limpar as nossas veias, né? E tirar aí todo o acúmulo de gordura dentro dos nossos vasos está no nível baixo, consequentemente, esse acúmulo de gordura vai estar aumentado, né? Então, o nível de HDL tem que estar dentro do valor de normalidade. O colesterol elevado LDL, que é o mau colesterol, né? Então, se o meu HDL está baixo, consequentemente, o meu LDL vai estar aumentado, porque o meu LDL deposita gordura dentro dos meus vasos. Se o LDL está depositando gordura dentro dos meus vasos e não tem ninguém para fazer essa retirada, né? Porque o meu HDL está baixo, consequentemente, eu vou ter aí alguma questão que vai ser prejudicial mais para frente, né? Futuro, vamos dizer assim. Posso vir dar essas síndromes metabólicas. Os níveis aumentados de triglicérides e de ácido úrico, né? Esses dois parâmetros também é de extrema importância, porque o triglicérides ele também, além de fazer a condução de várias proteínas importantes no meu organismo, ele também auxilia nesse acúmulo de gordura. Então, ele precisa estar dentro do parâmetro de referência normal. Obesidade central ou periférica, determinada pelo índice de massa muscular corpórea, né? Ou pela medida da circunferência abdominal. Foi aquela circunferência que eu disse, né? A famosa barriguinha aí, com acúmulo, né? Com protuberância, né? Aquela famosa, não é qualquer gordura acumulada na barriga, gente, mas é aquela barriga mais extensa, né? Mais, vamos dizer, mais evidente. Então, aí já tem que verificar certinho, porque às vezes pode não estar dentro da normalidade. Nos homens, o valor normal vai até 102. Após essa medida, né, dessa circunferência que o médico faz, o homem tem que dar até 102 e as mulheres até 88. É uma fita específica que o médico utiliza para fazer para fazer, né, esse parâmetro em consultório, é feito lá mesmo na hora da consulta, então tem esse valor de referência que o médico segue ou pela relação entre medidas da cintura e do quadril, que também pode avaliar dessa forma. Alguns marcadores no sangue, entre eles a proteína C reativa, que é o PCR, são indicativos da síndrome, né? O PCR é um exame comum. Normalmente, quando a gente está com algum processo inflamatório, né, principalmente crianças, né, tá com febre, tá com alguma questão assim, o médico sempre pede aí um hemograma e um PCR. O PCR é um exame de auxílio diagnóstico. Ele não, sozinho, ele não dá diagnóstico de nada. Por quê? Ele não é específico para nenhum tipo de doença. Ele só auxilia o médico em alguma doença, alguma patologia que ele está querendo investigar. Por exemplo, se ele suspeita que esse paciente, né, que essa pessoa está com alguma inflamação em alguma parte do corpo, ele vai pedir o PCR, porque o PCR, ele altera em processos inflamatórios ou infecciosos. Então, ele pede o PCR e um exame mais específico para tentar diagnosticar onde está acontecendo essa infecção. Então, o PCR seria só mesmo para confirmar
que o paciente está com esse processo inflamatório infeccioso. Porque se o médico está suspeitando, né, desse processo, ele pede o PCR e o PCR dá normal, então ele vai. Tá, opa, mas peraí, tá com processo infeccioso? Não, não tá, porque o PCR tá normal, né? Agora, se o PCR tá alterado, ele fala, opa, tá com processo ou infeccioso ou inflamatório, porém eu preciso de um exame mais específico para saber onde está esse processo, tá? Então, por isso que ele é só mesmo um exame de diagnóstico auxiliar. Pode passar? Quais são os sintomas, então? Praticamente todos os componentes da síndrome são inimigos ocultos, né? Porque não provocam sintomas, mas representam fatores de riscos importantes, né, para doenças cardiovasculares graves. A gente fala aqui, por exemplo, esse acúmulo de gordura nas veias é silencioso. Normalmente, o paciente não tem sintomas, né? Ele pode estar aí tendo um aumento de peso, né? Aí ele vai justificar às vezes o cansaço do dia a dia, né, a fadiga, o estresse por esse aumento de peso. E aí ele vai colocar a culpa nisso no sedentarismo, na má alimentação. Então, esses sintomas que seriam aí a obesidade, né, o cansaço, às vezes a falta de ânimo, né, e tudo mais, ele vai jogar a culpa nessa vida corrida, nesse aumento de peso, tudo mais. Então, não é um sintoma característico, né? Não é uma coisa que ele fique preocupado e que tem que procurar o médico já de cara, né? Diferente se ele tiver sentindo uma dor no peito muito forte, uma dor de cabeça muito forte, né? Aí sim já é parâmetro para procurar um especialista. Mas no caso apenas de aumento de peso, é normal, a gente fala, não, eu tô mais gordinha mesmo, mas porque eu tô dormindo mal, tô comendo mal, né? Não tô fazendo dieta, não tô conseguindo fazer exercício físico, aí tô muito cansada porque eu aumentei o peso, engordei demais, a gente tem mania de falar dessa forma, né? Então, não tem um sintoma específico para isso. Então, quais são os três fatores importantes, né, que a gente tem que ficar aí de olho e que são características para me diagnosticar uma síndrome metabólica, que é a gordura abdominal em excesso, né? Como eu falei, essa gordurinha da barriga, não é qualquer gordurinha, né? Não é porque você está, às vezes, com uma barriga um pouquinho mais protuberante, já estou com problema, não. Mas é uma gordura abdominal evidente, né? Uma gordura abdominal que realmente você olha e você consegue ver que está acima da normalidade, né? A pressão arterial aumentada, tá? Então, em algum momento aí do seu dia, você tem aí uma alteração dessa pressão, e taxas anormais de açúcar e gordura no sangue. Então, esses três parâmetros é que o médico vai avaliar quando você chega no consultório. Então, ele vai medir a sua gordura abdominal, ele vai aferir a sua pressão e ele vai te pedir exames de glicose e perfil lipídico, que dá os parâmetros para açúcar ou gorduras no sangue. Então, juntando o resultado desses três, né, junto com a avaliação clínica e física que ele fizer, ele chega no diagnóstico certinho. Pode passar? Qual que é o tratamento, então, gente? O tratamento não tem outro, né? O tratamento, se é uma questão muito envolvida com a vida moderna, se é uma questão muito envolvida com o nosso sedentarismo, né? É dieta e exercícios físicos, né? O médico vai passar aí uma restrição alimentar, vai te indicar fazer um exercício que você goste, pode ser qualquer exercício, né? Não só a musculação em si. Pode ser uma caminhada, natação, né? Um exercício que vá fazer você fazer uma queima de gordura. E em alguns casos mais graves, né? Vamos dizer assim, é o uso de medicamento. O que são esses medicamentos? Medicamentos para diminuir o nível de açúcar no sangue, medicamentos para diminuir o nível de colesterol no sangue, às vezes também medicamentos para pressão. Então, é dieta, exercício físico e uso de medicamentos. E a mudança no nosso estilo de vida, né? O tentar dormir 8 horas por dia. Quando a gente tem uma noite de sono inferior a 8 horas, a gente pode ter um aumento de peso com isso, né? Então, tentar regular aí todo o nosso estilo de vida. Pode passar?
E com isso, gente, a gente chega no fim das síndromes metabólicas e nós vamos entrar em um outro conceito, que é a função cardiovascular. Só um minutinho. Certo? Eu acho que essa primeira talvez ficou sem a ilustração. Você já pode passar para a segunda. Bem, eu tô só puxando o microfone para não te tocar, tá? É, primeiro realmente não abri. Uhum. Só muda para me ver se os demais. Isso, pode começar dele. Então, gente, agora nós vamos entrar no sistema cardiovascular, né? Nós já falamos sobre as dislipidemias, sobre as síndromes metabólicas, né? Nós acabamos de falar que anda muito junto com essas dislipidemias, né? Porque tudo envolve a questão do colesterol, aumento de gordura, né? Então, uma doença envolve muito a outra. Nós já falamos das síndromes, das doenças renais, né? O sistema renal, que são as doenças dos rins. E agora nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema do coração, né? Um órgão extremamente importante aí do nosso organismo. Então, o sistema cardiovascular ele é formado, né, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E ele é o sistema responsável por garantir a circulação do sangue por todo o nosso corpo. Então, ele é formado apenas pelo coração e vasos sanguíneos, e ele garante toda a irrigação dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, né? Que a gente chama aí da nossa grande circulação sistêmica. Então, o sistema cardiovascular, ele também é chamado de sistema circulatório, né? Porque ele que cuida e faz a manutenção de todo o nível de sangue do meu organismo. É o sistema, então, responsável por garantir o transporte de sangue pelo nosso corpo, né? Ele que faz esse bombeamento, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. E esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, esse sistema cardiovascular, ele é responsável por bombear e controlar esse nível de sangue do nosso organismo, irrigando nossas células, nossos órgãos, nossos tecidos, nossos ossos, né? Então, é um órgão extremamente importante aí do nosso sistema. Pode passar? Quais são os componentes do sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular, então, ele é composto pelas seguintes estruturas: o coração, que ele é um órgão responsável por garantir, né, o bombeamento do sangue, ele é um músculo, né, estriado cardíaco que faz esse bombeamento. Os vasos sanguíneos, que são os tubos por onde passa esse sangue, que é bombeado. E os três principais tipos de vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. Eu estou dando um embasamento aqui bem superficial na anatomia para a gente entender aí, consequentemente, as doenças que pode acometer esse órgão, né? Então, é muito comum, né? Todos nós já sabemos que temos artérias, temos veias, temos capilares, né? Então, hoje a gente sabe que esses são os três principais vasos sanguíneos que saem do nosso coração. Pode passar? Essa aqui, gente, é a anatomia do coração, bem assim, superficial, né? Com as estruturas mais importantes mesmo. É, nós temos a veia cava superior, que é essa ilustrada de azul na parte acima, o átrio direito, né? A veia cava inferior, o ventrículo direito, o músculo cardíaco, né? Que é esse responsável pelo bombeamento do coração, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, então tudo que eu tenho no direito é a mesma coisa do lado esquerdo, né? A veia pulmonar e a artéria pulmonar.
tá? Essa parte em vermelhinho é a parte que faz a irrigação do sangue em oxigênio, e a parte azulzinha é a parte que faz a irrigação do sangue rico em CO2. Então, consequentemente com isso, a gente sabe que o sangue arterial, né, todas as nossas artérias, são responsáveis por circular o sangue rico em oxigênio. E todas as nossas veias são responsáveis por circular o sangue rico em CO2. Portanto, quando eu vou fazer uma coleta no laboratório, né, normalmente o padrão é fazer uma coleta venosa mesmo, né? Mas tem pacientes que a veia é muito difícil, o acesso é muito complicado. Então, eu posso fazer a coleta no sangue arterial. Os mesmos componentes e substâncias que eu tenho dentro do meu sangue venoso, né, que corre dentro das minhas veias, eu vou ter dentro do meu sangue arterial, que corre nas minhas artérias. A única diferença é a coloração. O sangue rico em CO2, né, o sangue venoso, ele é mais escuro, ele é um vermelho bem mais escuro mesmo, mais para o lado do vinho. Já o meu sangue arterial, né, que corre nas minhas artérias, ele é um sangue muito vivo, a cor dele é como se fosse uma cor de tomate mesmo, tomate bem vermelhinho, a cor dele já é um vermelho bem vivo. Então, se você colocar um tubinho do lado do outro, você consegue visualizar direitinho a diferença de um para o outro. Pode passar? O coração, gente, ele apresenta três camadas ou túnicas que a gente fala, né? O endocárdio, que é a camada mais interna do coração, o miocárdio, que é a camada média, né, que é formada pelo tecido muscular estriado cardíaco e é responsável por assegurar que o sangue seja bombeado adequadamente, né, através das contrações musculares. E o miocárdio é a camada mais espessa do coração. Então, o endocárdio é aquela camada interna que protege estruturas internas do coração. Já o miocárdio é a principal, vamos dizer assim, né? O principal músculo do coração, que é ele que faz esse processo de bombeamento. No entanto, não sei se vocês já ouviram falar, quando a pessoa dá um infarto, eles falam infarto agudo do miocárdio, né? O pessoal da área da saúde aí já deve ter ouvido falar esse termo. Por quê? O que que é o infarto agudo do miocárdio? Infarto em si já é morte, né? O agudo é que aconteceu naquele momento, e o miocárdio é o músculo, então seria a morte momentânea, né, no momento daquele músculo, né? A morte recente, atual do músculo. Isso seria aí, vamos dizer, a tradução do infarto agudo do miocárdio. Então, tendo a morte desse músculo, né, não tem mais o bombeamento de sangue no coração. Por isso que a pessoa vem a óbito. Porque se esse músculo é o responsável por fazer esse bombeamento, ele não tendo mais essas funções vitais, não vai mais acontecer esse processo. E por fim, o epicárdio, né? Que é a camada mais externa. É no epicárdio que se acumula a camada de tecido adiposo, que geralmente envolve o coração, que seria a camada de gordura. Pode passar? O coração, gente, ele é capaz de contrair e também de relaxar. Esse processo a gente estuda na escola, né? Não sei se vocês vão lembrar, que é o famoso processo de sístole e diástole, né? A sístole seria a contração e a diástole a distensão, o relaxamento desse músculo. Então, o dia todo o músculo promove uma contração e um relaxamento, uma contração e um relaxamento. Isso é feito para quê? Para acontecer é, diariamente, o tempo todo, esse bombeamento de sangue, né? Até se a gente colocar a mão, a gente consegue sentir esse processo aí, que é os batimentos no nosso coração, né? Que nada mais é que o processo de sístole e diástole, o contração e o relaxamento do nosso coração, para promover esse bombeamento de sangue, como se fosse um motor mesmo, né? Quando ele contrai, ele bombeia sangue e quando relaxa, ele enche de sangue, né? Então aí seria como se fosse o contrário, né? Ele contrai, ele bombeia o sangue, ele joga o sangue para fora. Quando ele relaxa, ele enche de sangue de novo. Então ele enche e joga para fora, enche e joga para fora. Nos seres humanos, os batimentos cardíacos originam-se no próprio coração. A região que origina o batimento cardíaco é chamada de nó sinoatrial, desculpa. E ele é caracterizado por ser um aglomerado de células que produz esses impulsos elétricos. Pode passar? O que são os vasos sanguíneos, então, né? Esse aqui é uma representação ilustrativa de um vaso sanguíneo. Pode passar. Os vasos sanguíneos, nós temos três, né? Que são as nossas artérias.
os nossos capilares e as nossas veias. As artérias, gente, elas são os vasos que levam, né, o sangue do coração, que são os vasos, né, que levam o sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos. Então, todos os nossos vasos têm uma função. Então, as artérias, ela tira o sangue do coração e leva para o nosso corpo, né? É a condução, é o caminho, né, que faz entre o coração e os nossos órgãos e tecidos. Nesses vasos, o sangue corre em pressão muito alta, né? No entanto, que se a gente colocar a mão do nosso pulso, a gente consegue sentir bombeando esse sangue, né? Então, a pressão dele é muito rápida. As artérias ramificam-se em arteríolas capilares, então ela sai do coração como artérias, né, levando esse sangue, e ao longo desse caminho elas se ramificam em arteríolas para conseguir atingir mais órgãos. Os capilares são os vasos sanguíneos muito delgados que garantem a troca de substâncias entre o coração e os tecidos do corpo, né? Então, seriam aí essas arterias capilares. Esses capilares são vasos bem mais ramificadinhos, né, com a, a superfície e o diâmetro bem pequenininho mesmo, né, para conseguir fazer essa troca, atingir mais os órgãos e fazer essa troca de substâncias, né, entre o sangue e os tecidos. E as veias, né, que são os capilares sanguíneos que convergem para as chamadas vênulas, né? Então, sai do nosso coração como veia e ao longo do percurso elas transformam em vênulas, as quais convergem para as veias novamente. Então, as veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão e para evitar o refluxo do sangue, as veias são dotadas de válvulas, né? Então, a artéria, ela faz o percurso do coração para os tecidos. Já a veia, ela faz o percurso de volta desse sangue, porque esse sangue tem que retornar ao coração. Ele não sai do nosso corpo, né? Então, ele sai dos tecidos novamente, passa pelas veias e vai para o coração. Nas artérias, a gente viu que a pressão é muito alta, né? Do fluxo desse sangue. Já nas veias, a pressão é baixa, né? Para evitar esse refluxo. E essas válvulas também é para impedir, fica entre o caminho para impedir a passagem por locais que não vai ser irrigado por esse líquido, né? Pode passar? Então, o que é circulação sistêmica e pulmonar? São as duas circulações que existem no meu corpo. A circulação dos seres humanos é denominada circulação dupla, uma vez que se observa a presença de dois circuitos, né? Que é a circulação sistêmica ou grande circulação, e a circulação pulmonar ou pequena circulação. Então, se vocês ouvirem falar grande circulação, é porque é a circulação que roda todo o meu corpo, ou chamada circulação sistêmica. E a circulação pulmonar ou pequena circulação é a circulação que sai do meu pulmão e vai para os tecidos. Então, é uma pequena circulação. A circulação sistêmica ou grande circulação é um circuito em que o sangue faz partindo do coração em direção aos tecidos do corpo e depois retornando a esse órgão, né? Então, só lembrando que ele sai pelas artérias e retorna pelas veias. Ao chegar no pulmão, o sangue é impulsionado para o corpo. Os capilares são feitas as trocas gasosas e o sangue, agora rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, retorna para o coração. Já na circulação pulmonar ou pequena circulação, diz respeito ao circuito realizado pelo sangue, né, do coração aos pulmões, e seu retorno ao coração. Nesse circuito, o sangue sai pobre em oxigênio do coração, segue até o pulmão, onde é oxigenado e retorna ao coração. O pulmão onde ocorrem, então, essas trocas gasosas, né? O nosso pulmão, ele é rico em oxigênio. Então, ele tira esse sangue pobre em CO2, enche ele de oxigênio e manda de novo para o coração. Pode passar? Que são os marcadores cardíacos, né? Então, nós entramos aí agora nos exames que são utilizados para avaliar patologias, né, desse órgão. Chamamos esses exames de marcadores cardíacos, né? São os parâmetros, né, as substâncias, as proteínas, as enzimas que marcam, né, se esse órgão está tendo algum problema ou não. Os chamados marcadores cardíacos, então, são substâncias liberadas na corrente sanguínea quando acontece alguma lesão cardíaca. Eles são a expressão bioquímica das fibras cardíacas quando machucadas, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, né? Quando eu tenho uma, desculpa,
Quando eu tenho uma lesão do meu músculo cardíaco, automaticamente a gente fala que a gente teve um machucado, né, desse órgão. São liberados aí na circulação sanguínea esses marcadores, e eles, então, em níveis alterados, promovem aí indicadores médicos, né, para eu avaliar se o meu músculo está acontecendo algum problema ou não. Através da medida dos níveis desses marcadores, é possível determinar se há ou não algum evento cardíaco. Então, com esses dados, um profissional especializado consegue analisar o quadro com rapidez e determinar se houve ou não um infarto. Esses marcadores, gente, eles são muito sensíveis, porque um infarto é uma questão que tem que ser avaliada rapidamente, né? Dependendo do infarto, a gente não consegue reverter a situação do paciente. Dependendo do infarto, a gente não consegue. Então, esses marcadores, eles se alteram muito rápido nessas questões. E, normalmente, o médico tem que ser muito rápido também para avaliar esses testes. E eles também no laboratório são testes feitos rapidamente. O procedimento, o método, né, utilizado no laboratório para te entregar o resultado desses parâmetros também são rápidos. Então, existem diversos tipos de marcadores cardíacos. A maior parte permanece no sangue por algum tempo antes de ser metabolizado novamente. Então, gente, o que quer dizer isso daqui? Eles se alteram muito rápido. Quando acontece um processo aí de infarto, né, que seria um machucado, vamos dizer assim, em algum músculo do coração, esses marcadores são liberados rapidamente na corrente sanguínea. Alguns deles permanecem apenas por algum tempo nessa circulação sanguínea. Então, quer dizer, se eu for avaliar esses parâmetros dependendo de um certo horário, algum deles já não vai estar presente na circulação, eles são liberados da circulação também rapidamente. Mas alguns parâmetros, né, que nós vamos olhar mais à frente, eles permanecem na circulação sanguínea por muito tempo. Então, eu consigo ainda diagnosticar até se o meu infarto foi tardio ou se está acontecendo um infarto naquele momento. Então, eles podem ser observados em um exame de sangue, um simples exame de sangue. Pode passar? Dentro ainda dos marcadores cardíacos, então todos eles são encontrados em baixo números ou existentes em indivíduos saudáveis. Então, por exemplo, se eu não estou tendo nenhum processo de infarto, eu vou medir esses marcadores cardíacos, eu posso encontrar uma certa quantidade deles no meu sangue, mas vai ser uma quantidade muito risória, risória, né? Muito aleatória, assim, muito pequena mesmo, que não vai diagnosticar parâmetro de nada, tá? Diante das alterações, os valores se tornam muito maiores. Por isso, a presença de um ou mais já pode indicar um caso de síndrome coronariana aguda. Então, quando eu começo a ter alteração, o valor mais observável, né, desses marcadores no meu sangue, eu já começo a suspeitar de alguma síndrome, né, coronariana aguda, que são os famosos infartos aí. Diante do estreitamento, o bloqueio das artérias coronárias, há a chamada isquemia. Então, uma rápida redução de sangue de oxigênio que chega ao coração. Em decorrência, pode existir morte de células musculares cardíacas, desencadeando o infarto, né? Então, quando eu tenho um estreitamento no bloqueando as minhas artérias, como eu falei lá na síndrome metabólica, se eu tenho um acúmulo de gordura nas minhas veias, nas minhas artérias, eu estou, de uma certa forma, bloqueando a passagem de sangue, né? Como se imaginassem um cano com terra dentro, né? E essa terra vai petrificando ali e vai obstruindo a parede do cano para passar a água. Então, o diâmetro vai ficando menorzinho, até chegar ao ponto que às vezes essa gordura vai acumulando o espaço das veias e obstrui esse caminho. O sangue chega e não consegue passar, não consegue ir adiante. Com isso, eu vou tendo ali uma falta de irrigação, né, dos meus músculos responsáveis, e uma falta de retorno desse sangue também para o coração. E eu posso ter a famosa isquemia, né? E aí eu posso ter, então, o quê? Se meu músculo, minhas células, meus tecidos não estão sendo irrigados, eu vou ter uma morte desse tecido, consequentemente desencadeando aí o infarto, tá? A intervenção clínica imediata é indispensável e os marcadores podem possibilitar que o exame seja realizado em pouco tempo, melhorando a chance de recuperação e proporcionando uma reabilitação mais eficiente aos pacientes. Então, gente, a intervenção clínica do médico rápido é muito importante, porque ele vai pedir esses marcadores, né, que são realizados, como eu disse, muito rápido em laboratório.
E com isso eu posso melhorar a chance de recuperação desse paciente, uma vez que eu demorar nesse socorro, nesse processo, né? Porque o músculo, se ele entrar num trabalho de infarto, dependendo do nível, eu não consigo reverter mais a morte dele, né? E se tiver acontecido a morte desse músculo, eu não consigo reverter mais. Pode passar? Quais são, então, os exames laboratoriais que diagnosticam esses parâmetros, né? Que são esses marcadores cardíacos. Então, eles são usados no momento diagnóstico, avaliação e monitoração de pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda, né? São aí o creatinoquinase, que também é chamado de CK, e CKMB. Todos esses aqui, gente, são frações que tem no músculo do meu coração. A troponina e a mioglobina também são marcadores cardíacos, né? A troponina é um marcador muito sensível, ela se altera rapidamente, né? Já iniciou o processo de infarto, ela já começa a se alterar, porém ela também sai da minha circulação sanguínea muito tarde, né? Desculpa, muito rápido. Então, da mesma forma que ela se altera rápido, ela sai rápido. Então, ela é um marcador cardíaco, a gente fala agudo, né? De infarto agudo. Já o CKMB, ele é um marcador cardíaco de infarto tardio. Por quê? Ele altera quando começa o infarto, porém, ele permanece mais tempo na minha circulação sanguínea. Então, se eu dosar ele, a quantidade estiver alta, depois aí de 1, 2 semanas, às vezes o paciente entrou no processo de infarto, mas não percebeu que estava entrando no processo de infarto, só sentiu uma dor, alguma coisa assim, mas realmente ele estava entrando no processo de infarto, e posteriormente procurou o médico relatando, ó, há 2 semanas atrás eu tive uma dor forte no peito e tal. O médico vai pedir o CKMB, né, vai pedir a troponina e vai ver que o CKMB está ali numa quantidade alta na circulação sanguínea desse paciente, porém esse paciente naquele momento está bem. O que o médico vai investigar? Ele entrou num trabalho de infarto há 2 semanas atrás e recuperou, né, teoricamente, vamos dizer assim. Então, esse marcador também, marcador de infarto tardio. Pode passar? Marcadores cardíacos adicionais, né? Então, aqueles que eu falei, que é o CK, CKMB, troponina e mioglobina, são os principais. Mas nós temos também os adicionais, outros que o médico pode usar para ajudar no diagnóstico. Então, esses marcadores cardíacos adicionais que podem ser usados para avaliar o risco de eventos cardíacos futuros, né? Com prognóstico. O médico faz uma avaliação para saber se esse paciente tem uma predisposição, né? Devido à condição dele e tudo mais, a vir futuramente dar um infarto. Quais são esses exames? Peptídeo natriurético cerebral, que é mais comum ser pedido no laudo como BNP e NT-proBNP, tá? E a proteína C reativa de alta sensibilidade, também é o PCR, porém ele tem esse Hzinho na frente, aí o HS, que a gente fala que é alta sensibilidade. Ele é feito de uma forma diferente no laboratório. Então, esses dois exames eles alterados, não relata, né, que o paciente está tendo um infarto naquele momento, mas ele é um pró-diagnóstico de infarto futuro, tá? Pode passar? Os marcadores ultrapassados, né, que a gente fala que são ultrapassados. Alguns médicos mais antigos, né, que não se atualizam, que ficam muito apegados ainda em métodos conservadores, né, de diagnóstico, às vezes utilizam esses exames aqui, que não são específicos para lesão cardíaca e não são mais recomendados para avaliação de pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda, que é o TGO, né, ou o famoso AST, que chama aspartato aminotransferase, que é uma enzima produzida no fígado, tá? E ela se altera em processo hepático. E a desidrogenase lática, que é o EDH. Pode passar? Essa desidrogenase lática, gente, os médicos ainda pedem muito, mas é um diagnóstico ultrapassado, tá? Pode passar. Os exames mais gerais, né, pedidos com frequência com os marcadores cardíacos. Então, às vezes o médico pode pedir aí um marcador cardíaco e um exame adicional. A gasometria, né, que mede a quantidade de oxigênio e gás carbônico do meu organismo. Os eletrólitos, que é o sódio, o potássio, o cloro, né, o cálcio, que também, né, são diagnósticos de auxílio, né, que ajuda o médico a fechar,
o diagnóstico, e o hemograma também, que é a avaliação aí das nossas células, né, da série branca, série vermelha, que também é um exame de auxílio diagnóstico. Pode passar? Exames não laboratoriais, né, que a gente fala que é exame não laboratorial, são exames que não são feitas coletas de amostra do paciente, não são exames de coleta de sangue, coleta de fezes, coleta de urina, que não são feitos dentro de laboratórios de análises clínicas, que são o eletrocardiograma, cintilografia miocárdica, angiografia ou arteriografia coronariana, prova de esforço, radiografia de tórax e ecocardiograma. Todos esses exames são de auxílio diagnóstico, porém não são realizados dentro do laboratório de análises clínicas. Pode passar. Aqui, gente, eu coloquei um quadrinho mais resumidos, né, de exames usados para diagnosticar, avaliar e monitorar pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda. Aqui eu coloquei os marcadores, o que é esse marcador, qual que é o tecido, né, que ele é produzido, qual é a razão do seu aumento, o tempo, né, que ele leva para aumentar na circulação sanguínea, o tempo que ele leva para voltar ao normal e quando e como é usado. Só um minutinho. Então, gente, o primeiro marcador é a creatinuquinase, também chamada de CK. Ela é uma enzima, né? Há 3 isoenzimas, a formação dela é por 3 isoenzimas. O tecido dela de origem é o coração, cérebro e músculo esquelético, né? Ela também é produzida dentro do músculo esquelético. A razão do aumento dela é lesão muscular, esquelética ou cardíaca. Então, o pessoal que faz academia aí, né? Se eu sair da academia, naqueles treinos pesados, né? E for dosar minha CK, ela vai estar extremamente alta, porque eu lesionei o meu músculo quando eu estou na academia. O que a academia faz, né? Ela rompe as fibras do meu músculo, para, consequentemente, essas fibras se regenerar, né, formar aí o emaranhado de fibras para novamente ligar, e quando ela forma esse emaranhado de fibras que ela liga novamente, esse músculo cresce. Então, consequentemente, é isso que a gente busca na academia, né? O pessoal busca crescer os músculos. Então, o crescimento do músculo é isso. Eu machuco o músculo, ele regenera e cresce. Eu machuco o meu músculo, ele regenera as fibras e cresce novamente. Então, esse é o processo, tá? Por isso que a gente sente extrema dor aí, com os exercícios e tudo mais. Então, o CK, como é produzido no músculo, ele vai estar extremamente alterado. Então, quando eu vou orientar o paciente a fazer esse tipo de exame, eu tenho que pedir para evitar atividade física se ele faz essa atividade com uma certa frequência. O tempo para aumentar leva de 4 a 6 horas após a lesão e máximo 18 a 24 horas, tá? O tempo que ele volta ao normal, né, que ele volta para a normalidade na circulação sanguínea, entre 40 a 72 horas. E como ele é usado? É feita uma combinação com a fração CKMB. Então, normalmente, quando o médico está investigando uma lesão nesse sentido, ele vai pedir o CK junto com a fração CKMB. O CKMB, então, ele é uma isoenzima cardíaca da CK. Ele é produzido no coração e também nos músculos. A razão do aumento dele também é uma lesão muscular cardíaco-esquelética. Ele se altera de 4 a 6 horas após o infarto e ele volta à normalidade de 24 a 48 horas. Quando que ele é usado? Ele é menos específico que a troponina, né? Pode ser pedido quando ela não está disponível. A troponina, como eu disse, é o primeiro marcador cardíaco a ser alterado quando tem algum infarto, tá? A mioglobina é uma proteína armazenadora de oxigênio. Ela é produzida no coração e nas células musculares. Ela é aumentada em lesão muscular ou cardíaca. Ela aumenta de 2 a 3 horas após essa lesão e ela volta à normalidade após a lesão. E ela é pedida, né, feita às vezes com a troponina para um diagnóstico precoce. E por fim aqui a troponina, que é um complexo proteico regulador, 2 isoformas específicas, que é o T e o I. O tecido dela de origem que ela é produzida no coração, somente no coração, por isso que ela é uma enzima extremamente específica. Se o paciente está desenvolvendo qualquer processo de infarto, ela vai ser a primeira a se alterar. E o tempo para aumentar ela é de 4 a 8 horas. Então, se o médico pediu o exame para o paciente, troponina, CKMB, CPK, a troponina dele der positiva, ele já vai correr com esse paciente e tratar ele como infarto, tá? Independente do resultado dos outros exames.
O tempo que ela volta ao normal, ela permanece elevada durante 7 a 14 dias. E ela é diagnóstico de infarto do miocárdio e varia também o grau da lesão. Pode passar? Esses são marcadores usados para prognóstico, que avalia o risco cardíaco. São aqueles marcadores que eu disse que avaliam o risco futuro de você ter algum processo de infarto. Então, quais que são os marcadores? O PCR ultrassensível, esse US na frente significa ultrassensível. O que ele é? Uma proteína e ele aumenta no quadro de inflamação e ele pode ajudar a determinar o risco de eventos cardíacos em pacientes que tiveram um infarto miocárdio, tá? O BNP ou NT-proBNP é um hormônio, a razão do aumento dele é na insuficiência cardíaca, e ele ajuda no diagnóstico, avaliando o prognóstico da insuficiência cardíaca, e ele é usado durante todo o tratamento, tá? Pode passar. Os tipos de marcadores cardíacos, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho assim, resumido de cada um. A troponina é um complexo proteico regulador, localizado então no coração, que pode auxiliar na detecção de lesão cardíaca de forma bastante específica, como eu falei, né? E até quantitativa. Surge 4 a 8 horas após o infarto e permanece na corrente sanguínea de 7 a 14 dias. Então, é o marcador tumoral mais específico que tem para infarto, tá? Quando eu falo específico, é aquele que se altera mais rapidamente. O CKMB é um dos marcadores cardíacos mais comum que o médico pede. Ele é uma isoenzima da CK, que está principalmente no coração. Pode ser encontrado nos tecidos musculares e por isso é bastante utilizado para detectar lesão muscular cardíaca ou esquelética, que aconteceu de 4 a 6 horas antes. Então, como eu falei, ele é um marcador cardíaco mais tardio, né? Às vezes o paciente entrou no processo de infarto há umas horas antes, há umas semanas antes, e esse marcador ainda está presente ali na circulação. Então, o médico vai avaliar, né, essas questões, se o paciente está tendo aquele infarto naquele momento, ou, dependendo, ele pode ter tido também, iniciado o processo também alguns dias anterior. Pode passar? A mioglobina. Então, embora não seja específica, a mioglobina pode ser utilizada junto da troponina para a realização de diagnóstico precoce. Essa proteína é armazenadora de oxigênio e permite detectar lesão muscular ou cardíaca de 2 a 3 horas após acontecer o processo aí de infarto. Após o diagnóstico, é comum que os médicos especializados peçam exames complementares que garantem um diagnóstico ainda mais direto, né? O mais comum são o hemograma completo, os testes de lipídios e de eletrólitos. Por que lipídio, gente? Lipídio, eu falei para vocês que entra ali colesterol total, frações, né? E o triglicérides. O que são essas frações? O VLDL, o HDL e o LDL. Lembrando que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Então, quando esses níveis desses parâmetros estão alterados, quer dizer que a gordura no meu sangue está alterada. Consequentemente, a gordura dentro das minhas veias está acumulada, né? Então, com isso, eu posso levar uma obstrução das minhas veias, artérias, capilares e, consequentemente, uma falta de irrigação nas células e tecidos, levando aí o processo do infarto. Então, é importante para o médico avaliar como estão esses parâmetros. Os eletrólitos também, que é o sódio, potássio, que eles são extremamente importantes no bombeamento desse sangue, na manutenção dessa bomba, né, desses músculos. Então, se eles estão em níveis alterados, eles também prejudicam essa manutenção, esse trabalho de bombeamento, né, porque eles que ajudam nessa manutenção. Então, o médico pede aí esses exames para auxílio diagnóstico, para saber, pra ajudar ele a fechar um diagnóstico, vamos dizer assim. Pode passar? Quais são os sintomas mais comuns do infarto do miocárdio, gente? Então vamos lá. Esse já tem sintomas, né? Acontece especialmente em decorrência da arteriosclerose, em placas de gordura que se acumulam nas artérias coronarianas e a obstruem. Então, o conceito de arteriosclerose nada mais é que o acúmulo de gordura nas minhas artérias, obstruindo elas, tá? Artérias, veias, capilares. Em casos raros, a constrição também pode ser uma das causadoras, tá? Normalmente acontece em pessoas com fatores de risco, né? Tem algumas condições de vida que pode aumentar a predisposição a ter essa patologia. Não que alguém esteja livre disso, gente. A gente
associa muito infarto com pessoa idosa, né, é obesa, mas não é mais assim. Infarto pode dar até em bebezinho, então ninguém está livre de sofrer esse mal, certo? Então, tem sim alguns fatores de risco que ajuda, né, vamos dizer assim, mas livrar, se eu não tenho nenhum desses fatores de risco, eu estou livre? Não, não, tá? Pode acontecer. Então, normalmente acontece em pessoas com fatores de risco, como tabagismo, né, pessoa que fuma, alcoolismo, colesterol alto, diabéticos que possuem 4 vezes mais chance de ter um infarto, hipertensos e pessoas com depressão ou obesidade também pode ter mais comumente, tá? Nesses casos, os sintomas surgem um a um. Então, eles não surgem todos de uma vez, né? Eu posso estar com depressão, ou eu posso estar hipertensa, ou eu posso estar diabética, né? Então, eu posso estar com um só dos fatores de risco que já é possível que eu possa vir a ter um infarto, né? Então, é, nesse caso, os sintomas surgem um a um, mas podem ser determinantes no estado do paciente ou na necessidade de que sejam analisados os marcadores cardíacos, certo? Pode passar? Quais são, então, os sintomas mais específicos, né? Vamos dizer assim, angina, que é a famosa dor torácica, né? É essa dor que a gente sente forte no peito, que é o que acho que na verdade é o primeiro sinal, né, que preocupa quando a gente sente uma dor forte no peito. A primeira coisa que a gente já pensa, nossa, estou infartando. Então, essa dor tem nome, né? Chama angina, que é a dor torácica. Suor frio, né? Palidez, falta de ar e desmaio, né? Então, suor frio, tá pálido, com falta de ar, a chance de desmaiar é muito grande, né? Então, esses 3 sintomas aí tá muito correlacionado com o desmaio. Pode passar? Então, o infarto do miocárdio pode acontecer repentinamente, mas cuidar da saúde é indispensável, né? Mesmo sem sintomas. Garanta uma rotina saudável, com alimentação balanceada, atividade física. Tudo, gente, hoje em dia envolve muito essa questão de atividade física, de vida mais equilibrada, de dieta mais saudável, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com isso. No entanto, que as academias, né, enfim, estão aí lotadas, né, totalmente diferente aí da época da nossa mãe e nossa avó. Porque hoje em dia o pessoal está muito preocupado com isso, muitos vão pela estética, né, mas outros vão muito pela questão da saúde também. Então, não deixe de visitar o médico regularmente, fazer os seus exames de rotina sempre que possível, em caso de alguma doença crônica ou não, também é recomendado o acompanhamento de um profissional. Então, gente, a gente tem uma vida muito corrida, é um pouco mais comum, comum não, um pouco mais complicado para a gente conseguir frequentar o médico regularmente, mas é super importante. Às vezes eu acho que eu estou bem, né, que eu não tenho nada, que está tudo tranquilo e não está bem assim, né? Então, é melhor a gente procurar, tentar a ajuda de um profissional e tudo, para a gente não deixar que as coisas cheguem ao ponto de agravar e não ter mais solução, né? Então, por isso que o final aqui é cuidar é sempre a melhor escolha, né? A gente como vida corrida, como mãe, né, a gente está sempre muito preocupado com os filhos, com o serviço e acaba esquecendo um pouco da nossa própria saúde. Pode passar? E aqui, gente, a gente finaliza essa parte aí do sistema cardiovascular, né? É um sistema muito complexo, mas apesar de ser, né, um sistema muito complexo, o diagnóstico laboratorial é muito simples, tem poucos exames, né, a serem feitos. Como eu disse, são normalmente escolhidos esses 3, que é o CPK, o CKMB, a troponina, tá? Os outros que são a mioglobina, né, o exame diagnóstico, é somente se o paciente estiver fazendo algum tratamento, né, que o médico vai solicitando esses outros exames, mas chegou com uma dor aguda, né, no hospital, na clínica, está relatando aí um formigamento, né, alguma coisa nesse sentido, vai ser troponina e CKMB, o de primeira escolha. O CKMB, gente, assim como a glicose, ele também tem a curva, ele também tem um exame que chama curva de CKMB. Como que é feita essa curva? Eu vou, né, doso a princípio, a primeiro momento, o CKMB, e depois de um certo tempo, eu continuo dosando pelo menos mais umas 3 vezes. Por quê, gente?
para me saber se essa alteração continua subindo, né? Se esse exame está com valor alto e esse valor alto continua subindo, ou se esse parâmetro está normalizando a minha corrente sanguínea. Então, eu vou medindo esse CKMB de tempo em tempo para saber como que está a evolução aí desse infarto, tá? Então, esse paciente fica assistido, fica em observação no hospital para fazer esse tipo de procedimento e tudo mais. E as síndromes metabólicas, né? Como eu disse, os 3 parâmetros, então, reavaliação clínica, né? A medida da circunferência abdominal e os exames laboratoriais, que normalmente é a dosagem de glicose em jejum, ou as curvas glicêmicas, né? E também a dosagem do perfil lipídico, tá? Então, com esses 3 parâmetros, o médico consegue fechar o diagnóstico certinho. Então, para vocês, né, futuros técnicos de enfermagem, para saber diagnosticar, né, entender, interpretar esses laudos, o porquê que o médico pediu esses exames, até mesmo o resultado desses exames, né? Claro, não são vocês que vão dar o diagnóstico da patologia desse paciente em tudo, mas vocês vão fazer o tratamento dele. Então, é importante que vocês entendam o que esse paciente está tendo, né? O que foi diagnosticado, né? O que o médico relatou e tudo mais. Então, vocês precisam saber, né, quais são os exames que é pedido, o porquê que esses exames, essas substâncias, essas proteínas que são dosadas em laboratórios, por que que elas aumentam, né, por que que ocorre esse processo. Então, a gente faz de uma forma mais superficial, claro, não aprofundando muito em anatomia, né, nem a realização e o procedimento do exame em si, porque é mais ou menos o que vocês, né, precisam saber diante aí do que vocês vão trabalhar aí pela frente na vida prática de vocês, certo? Com isso, a gente conclui, né, a nossa aula. Agradeço aí a atenção de vocês e tenha aí um ótimo finalzinho de tarde, certo? Tchau, tchau, fiquem com Deus. É importante ressaltar, professora, que como essa aula tem um horário especial, né, Uhum. devido à sua disponibilidade, a gente vai passar menores dúvidas depois, vocês podem encaminhar para mim no telefone da tutoria. Só um minutinho que eu não tô conseguindo entender muito bem, que tá bem ruimzinho o seu áudio. Melhorou? Não, tá saindo abafado o som. Depois eu mando um recadinho lá no grupo de saídas, então. Tá bom, certinho então. Tá bom? Tá. Obrigada. Nada, obrigada a você. Tchau, tchau. Tchauzinho.